Uma garota pobre consola um estranho bêbado que não sabe que é um milionário que foi abandonado no altar. Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos becos escuros de São Petersburgo, sob uma neve fina que caía como um véu silencioso, Aliona Petrova caminhava rapidamente. Suas botas gastas deixavam a umidade passar e, a cada passo, um arrepio subia pelas pernas até a nuca. Ela segurava um casaco masculino velho e grande, cujos cotovelos haviam sido remendados à mão com linha preta. Um cachecol desbotado cobria seu queixo, mas o frio penetrava em sua pele como agulhas invisíveis. A cidade, àquela hora tardia, não passava de um teatro congelado. Os postes de luz lançavam uma luz amarelada através da névoa congelada, projetando sombras pálidas e trêmulas na neve. O vento gelado que soprava do rio fazia os portões rangerem, as placas baterem e assobiarem entre os prédios antigos, como um lamento fantasmagórico. Aliona morava sozinha num quarto no sótão, no alto de um prédio acinzentado perto das margens do Neva. Ela dividia o banheiro do outro lado do corredor com duas velhas silenciosas e um velho caolho. Sua janela dava para um pátio estreito onde a neve nunca derretia de verdade. O quarto continha apenas uma cama estreita, um fogão enferrujado, uma mesa bamba e alguns livros que ela comprará no mercado de pulgas. Na parede, um calendário antigo de 2008, deixado ali pelo inquilino anterior, relembrava uma época mais tranquila. Aos 24 anos, Aliona não tinha dinheiro, amigos nem família. Trabalhava de dia em uma pequena padaria no bairro de Petrogradskaya, onde enfarinhava as mãos desde as 5 da manhã para assar pirushi e tortas de repolho. À noite, limpava escritórios que nunca poderia ocupar, esvaziava cestos cheios de papéis caros e esfregava pisos de mármore que não eram seus. Cada centavo era contado. Todos os dias, uma luta silenciosa pela sobrevivência. Seu único tesouro era uma fotografia antiga da mãe, guardada em uma pequena moldura de couro que ela sempre guardava na bolsa. Uma mulher de olhar sério, cabelos presos em um coque, segurando uma jovem Aliona no colo, em frente a uma dacha em ruínas. Sua mãe morrera de pneumonia no inverno de seu 13º ano, devido à falta de aquecimento e medicamentos. Desde então a vida a atormentava constantemente. Mas ela nunca desistira. Naquela noite, enquanto o céu escurecia mais rápido do que o normal, ela tinha acabado de terminar seu segundo trabalho de parto. Suas pernas estavam pesadas, seus braços doíam e suas mãos, dormentes de frio, não respondiam mais bem. Ela só esperava por uma coisa, se enfiar debaixo do cobertor, ao lado do seu velho fogão que rangia. Mas ao cortar através do Parque Tavritsky deserta e silenciosa sob a neve, ela viu uma figura deitada em um banco de pedra. Ela diminuiu o passo e semicerrou os olhos. Outro bêbado não, ela pensou cansada sem nem perceber. Era uma visão comum naquele bairro. Almas perdidas e esmagadas pela pobreza ou pelo álcool, jazendo ali, esquecidas pelo mundo. No entanto, havia algo diferente. O homem era alto, bem constituído, vestindo um casaco obviamente caro, feito de lã grossa, mas coberto de neve. Seus cabelos escuros estavam grudados na testa, seus ombros tremiam levemente. Ele parecia congelado, como se tivesse sido abandonado pela vida. Por um momento, ela pensou em seguir em frente. Mas então uma sensação estranha a dominou, um instinto profundo, quase visceral. Ela se aproximou. Senhor? O senhor está bem? Ela perguntou com uma voz suave, mas firme. Nenhuma resposta. Ela se agachou e olhou em seus olhos. Ele lentamente virou a cabeça em direção à dela. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelo álcool, mas por algo mais profundo, mais antigo. Uma dor intensa, quase palpável. Sua barba por fazer, desgrenhada, revelava dias de abandono. O cheiro acre de vodka subia de suas roupas, misturado ao cheiro de frio e desespero. Mas o que impressionou Aliona foi o olhar em seus olhos. Uma ausência, um abismo. Uma dor tão vasta que não parecia mais humana. Como se ele tivesse sido partido em dois e agora fosse apenas uma sombra de si mesmo. Ela sentiu a garganta apertar. Não sabia por quê, mas não conseguia ir embora. Vamos. Você não pode ficar aqui. Vai morrer congelado. Ela disse quase sem querer. Para sua surpresa, o homem assentiu lenta e obedientemente como uma criança perdida. Ela o ajudou a se levantar. Ele era pesado, mas se deixou carregar sem resistência. Caminharam lentamente até o prédio dele, duas almas perdidas no inverno da cidade. Quando chegaram ao sótão, ela o colocou na cama. Ele não disse nada, olhou ao redor sem ver. Ela acendeu o fogão, ferveu água e fez um chá fraco demais por falta de folhas.
Obrigou-o a beber e comer um pedaço de pão duro que ela deixou de molho para ele. Ele estremeceu, seus lábios mal se movendo. Então, com a voz rouca e entrecortada, sussurrou: Alexei. Alexei Ivanov. E antes que ela pudesse dizer uma palavra, ele desapareceu. Na manhã seguinte, a luz pálida do amanhecer filtrava-se pela janela suja, projetando longas sombras no chão do sótão. Aliona já estava de pé, ocupada preparando uma sopa turva e de cheiro forte, na esperança de aquecer não apenas seus corpos, mas também suas mentes cansadas. Quando ela se aproximou da cama, Alexei estava deitado com os olhos abertos, fitando o teto, como um homem que se perderá em um mundo que não lhe pertencia mais. Suas mãos tremiam levemente como se cada gesto, cada movimento, fosse um lembrete doloroso de sua falta de controle. Seus olhos pousaram em Aliona, mas ele não pareceu reconhecê-la imediatamente. Estremeceu e sentou-se lentamente com uma dor surda nos olhos, como se cada pensamento exigisse esforço para ser extraído do nada. Ele levou alguns instantes para se orientar. Seus dedos apertaram os cobertores como se buscasse uma âncora, uma lembrança, algo que lhe permitisse entender o que estava fazendo ali. Então, num sussurro quase inaudível, perguntou: Onde estou? Quem é você? Aliona, de pé junto ao fogão, trouxe-lhe delicadamente uma xícara de chá quente. Inclinou-se em sua direção com o rosto calmo, mas um toque de preocupação surgiu em seus olhos. Sentou-se ao lado dele, colocando a xícara entre as mãos estendidas. Você está na minha casa. Encontrei você ontem à noite no parque. Você estava inconsciente. Não se lembra? Alexei balançou a cabeça, o olhar perdido no espaço. Fechou os olhos, como se para reprimir uma dor invisível que o atormentava por dentro. Esfregou as têmporas, tentando juntar as peças do que parecia ser um quebra-cabeça quebrado. Eu não sei. Não me lembro de nada, exceto pedaços. Alguns fragmentos de memórias. Flashes. Suas palavras estavam entrecortadas, como se estivessem lutando para se unir. Meu nome. Alguns pedaços da minha infância. Mas todo o resto é um borrão. Aliona respondeu-lhe gentilmente, tentando não apressá-lo. Você pode ter levado um choque. Um trauma. Você não se lembra do que aconteceu anteontem? Alexei olhou para ela com ar de dúvida, questionando-se se realmente poderia lhe contar tudo, se realmente poderia confiar naquela jovem, tão vulnerável e ao mesmo tempo tão bondosa. No fundo, ele sabia que sua situação era muito mais complexa do que conseguia compreender naquele momento. Mas cansado demais para discutir ou brigar, deixou-a. Você pode estar certo. Ele olhou para baixo, um leve tremor sacudindo seus ombros. Eu acho que perdi tudo. Aliona, sem dizer uma palavra, levantou-se e trouxe-lhe um pão seco que cortou em pedaços. Colocou as fatias diante dele, um gesto simples, mas de tamanha sinceridade que ele sentiu profundamente. Pegou um pedaço sem muito apetite e lentamente o levou à boca, o gosto do pão duro se misturando ao gosto amargo da lembrança. Nos dias seguintes, Aliona não o apressou. Ela o recebeu em seu pequeno quarto como se o conhecesse desde sempre, como se um laço invisível já os unisse, tecido nos silêncios e gestos cotidianos. Ela sugeriu que ele ficasse por alguns dias, enquanto se recuperava até se recompor. Ele aceitou sem questionar, abatido demais para discutir. Aos poucos, Aliona foi descobrindo o outro lado de Alexei Ivanov, um homem que, apesar da confusão que reinava dentro dele, parecia carregar consigo vestígios de uma vida muito maior do que aquela que parecia levar agora. Às vezes era gentil, às vezes desajeitado, mas também culto, apaixonado por literatura russa, e falou de Pushkin, de Dostoiévski, como se tivesse crescido no coração desses romances. Recitava versos com os olhos brilhando a cada palavra dita, encontrando na poesia uma forma de refúgio, um bálsamo para as feridas da alma. À noite, às vezes cantava romances esquecidos, canções de amor russas com uma voz rouca, mas emocional, uma voz que ainda carregava o eco de memórias distantes. No entanto, todas as noites, um outro lado de Alexei se revelava. Ele acordava assustado, gritando nomes que ele mesmo não entendia. Natália. Porque ele sussurrava com frequência com o rosto marcado por uma dor profunda, uma tristeza antiga, que ele não conseguia ou não queria explicar. Tinha visões, flashes de memória que lhe escapavam. Mas todas as manhãs acordava na mesma confusão, sem saber o que havia sonhado no dia anterior, nem porque seus sonhos o assombravam tão intensamente. Aliona observava tudo isso com crescente preocupação. Ela não era médica nem psicóloga, mas sentia que algo pesava sobre Alexei, algo muito mais sério do que uma simples perda de memória. Ela se perguntava se ele algum dia descobriria a verdade novamente, ou se essa verdade o destruiria para sempre.
Mas enquanto isso, havia essa estranha paz que flutuava entre eles. Alexei, apesar de suas divagações e confusão, sentia algo diferente perto de Aliona. Ela não o questionava sobre seu passado. Ela não o julgava. Ela compartilhava seu dor-segue, seus escassos recursos e, mais ainda, ela lhe ofereceu seus ouvir todos os dias. Ela se sentava ao lado dele, ouvindo suas histórias desconexas e seus sonhos literários. Enquanto lavava suas roupas sujas e o ajudava a consertar os velhos móveis de madeira que se desfaziam sob a poeira. Ela o ajudava a repintar as paredes descascadas do sótão. E durante esses momentos compartilhavam silêncios confortáveis, às vezes até risos tímidos. Quando a tinta manchava suas mãos, ela contou a ele sobre seus sonhos, sobre Ellison Café, um lugar pequeno e acolhedor como Ivros e Plantas, onde as pessoas vinham não apenas para tomar café, mas para se refugiar nas páginas de seus livros. Ele frequentemente permanecia em silêncio, com o olhar perdido na distância da mente. Não sabia como responder. Não sentia que estava vivendo à altura dos seus sonhos, e talvez isso, mais do que qualquer outra coisa, fosse o que o devastava. Alexei achava que não tinha nada a oferecer. Mas com o passar dos dias percebeu que a presença de Aliona, sua gentileza silenciosa, sua dignidade inabalável eram muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Ele não tinha nada a oferecer. Mas talvez pudesse ficar, talvez ele pudesse finalmente se encontrar nesta pequena vida compartilhada, tão preciosa e frágil. Uma manhã, enquanto Aliona se ocupava na cozinha, preparando o pouco que podia oferecer, ouviu-se um barulho repentino na porta. Uma batida forte, seguida de um rangido. Ela parou com o olhar fixo, e se virou para Alexei, que embora mais calmo do que antes, ainda parecia em guarda, como um homem pronto para fugir a qualquer momento. Ele franziu a testa, um lampejo de confusão cruzando seus olhos. A porta abriu-se lentamente e uma velha entrou, quase sem fôlego. Ele estava vestido com um casaco de lã preta que parecia ter saído de outra era, elegante, mas desgastado. Seus cabelos brancos e o rosto enrugado carregavam as marcas do tempo, mas ele tinha uma presença inegável. Fechou a porta atrás de si com certa urgência, como se temesse que algo ou alguém o seguisse. Piotr Mikhailovich. Alexei respirou fundo, com os olhos arregalados. Levantou-se rapidamente, mas seu corpo hesitou, ainda pesado de confusão. O velho então se jogou em seus braços, chorando alto sem nenhuma restrição. Ah, meu Deus! Você está vivo! Piotr gaguejou, chorando, com o rosto banhado em lágrimas. A Rússia inteira está te procurando. Você desapareceu. Nós pensamos, suas palavras se misturavam com soluços. Aliona, surpresa e desconcertada, recuou por um instante. Observava o espetáculo com uma estranha combinação de desconfiança e compaixão, sem saber como reagir. Alexei, ele ficou paralisado, como se estivesse em choque. Piotr finalmente se endireitou, o rosto marcado pela emoção, mas também pela intensidade da sua história. Ele enxugou os olhos e respirou fundo antes de começar a explicar. Alexei, você é um dos herdeiros do Império Industrial Ivanov. Um império colossal que sua família construiu ao longo de gerações. Ele parou por um momento procurando palavras, antes de continuar em voz baixa. Você tinha tudo. Riqueza, poder, e uma vida toda planejada. Mas na véspera do seu casamento com Natalia Sokolova, uma socialite influente, ela te abandonou no altar. Você foi humilhado, traído. Você nunca quis acreditar que ela te abandonaria, mas ela o fez. As palavras atingiram Alexei como um sino ensurdecedor. Ele ficou ali paralisado, ouvindo, mas seu coração estava pesado. Sentiu uma náusea crescente à menção de Natalia, esta mulher que ele amou uma vez, estaranhado seu universo. Ele viu novamente sua voz fria ressoou em sua cabeça. Você nunca será ambicioso o suficiente para mim. O rosto de Alexei se fechou, um véu de tristeza e raiva cruzando suas feições. Piotr continuou sem parar, sem perceber a luta interna que distorcia o rosto de Alexei. Você desapareceu naquela noite. Partiu sem documentos, sem telefone. Perambulou perdido na dor e sua memória se desfez. A família achou que fosse um sequestro, algo pior. Alexei fechou os olhos, uma dor surda apertando seu coração. Sua mente se afogou em um turbilhão de memórias de outro tempo. Feriado suntuoso, ouvida antes, a ilusão de riqueza e amor. Mas tudo parecia tão distante, como outra vida que ele não queria viver novamente. Ele voltou a olhar para Aliona, como um chamado silencioso, buscando alguma semelhança de conforto na simplicidade de sua presença. Piotr não parava de falar. Explicou que a família Ivanov havia enviado equipes inteiras para encontrar Alexei. A busca se intensificou, mas tudo foi em vão. Até esta manhã. A mídia já sabe.
Você é herdeiro do Império Ivanov. Recebeu centenas de pedidos, convites para negócios, reuniões, projetos. Até Natália, agora esposa de um oligarca idoso, lhe enviou pedidos de desculpas, cartas de arrependimento. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Piotr encarou Alexei, esperando uma reação, mas Alexei, embora profundamente comovido, não disse nada. Ele não era mais o homem que tinha sido. As riquezas, o poder, as exigências. De repente, tudo parecia tão vazio, tão absurdo. Ele pensou na mansardagem Aliona, nesta cozinha modesta para seus mãos calejadas, e para sua risada clara ele percebeu que era ali, na simplicidade, que ele havia encontrado uma forma de paz, uma paz que nenhuma fortuna poderia lhe oferecer. Peter levantou-se após uma longa espera. Colocou a mão no ombro de Alexei. A família está esperando por você em Moscou, Alexei. Venha comigo. Precisamos de você. Mas Alexei balançou a cabeça, lenta e firmemente. Estava abalado, impressionado com tudo que acabará de descobrir, mas, no fundo, sabia de uma coisa. Não. Sua voz era calma, mas resoluta. Eu não voltarei. O velho não esperava por isso, mas respeitou a decisão. Virou-se para Aliona, que permanecerá em silêncio, observando a cena com infinita gentileza, antes de sair da sala, com os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Sozinho com seus pensamentos, Alexei permaneceu por um momento, perdido nessa nova realidade que lhe fora imposta. Flashbacks do passado ainda o assombravam, mas ele agora sabia que aquela vida de riqueza, poder e sociedade não era mais sua. Os dias que se seguiram, a imprensa ecoou seu retorno. Convites, propostas de negócios, cartas de reconciliação choveram. Mas nada disso importava mais. Alexei não era mais aquele homem. Ele estava pensando no Sobeco Tranquiló de São Petersburgo, para a cozinha da Aliona, para livros que ela emprestava aos clientes e ao aquecer do seu amor. Um ano depois, ele viu e Alexei abriu um pequeno café em um beco tranquilo, um café que simbolizava tudo o que ele havia perdido, mas também o que ele havia encontrado. Autenticidade. Neve e Coração, um lugar onde as pessoas vinham não apenas para saborear um chá aromático ou um bolo caseiro, mas para sentir algo mais, algo difícil de descrever, mas essencial, ternura. Às vezes os transeuntes murmuravam, ele era milionário, deixou tudo, por ela. Mas aqueles que passavam pelas portas do café, aqueles que entravam, sentiam isso imediatamente. Nada era mais precioso do que o amor que eles compartilhavam. Uma ternura nascida das provações, de mãos calejadas e ausência de ambição materialista. Foi ali, na simplicidade de sua vida, que encontraram a verdadeira fortuna.